Olá, seja bem-vindo a mais um OAB Entrevista. Como você já se acostumou, aqui quem assiste a gente também pode sugerir pautas, trazer para a gente temas que você quer assistir aqui no OAB Entrevista. É só chamar a gente no WhatsApp, DDD 61, telefone 999 19 47 31. E não é que desta vez quem sugeriu o tema do dia foi justamente o Dr. Henrique. Ele que mandou um WhatsApp pra gente e acabou participando com a gente, não é, Dr. Henrique? Sim, é um prazer estar aqui com vocês, falar dessa temática, né, que é muito importante. A gente vai falar hoje sobre o direito condominial. Nós estamos vendo pesquisas aí do IBGE no último censo demográfico, Dr. Henrique, que a cada 10 brasileiros, um mora em condomínio, um mora em prédio. Ou seja, muita gente tem abraçado aí a ideia de trazer um pouquinho mais segurança, né? E foi justamente por isso que o senhor sugeriu esse tema? Exatamente. Como você bem falou, nós vivemos num Brasil que a crescente em vida em condomínio cada vez maior. Então acho que é importante a gente tratar dessas temáticas, inclusive dentro das nossas subseções, das nossas OABs. Então é importante a gente levar essa temática e ensinar o direito condominial para os condôminos, para os síndicos, para os advogados também, por que não? Para bem orientá-los na hora de fazer uma boa gestão, na hora de exercer seus direitos dentro de condomínio, né? Porque a gente sabe que tem diversas confusões dentro de condomínio. E, doutor Henrique, nós estamos na capital federal. Aqui em Brasília, para quem não conhece e está assistindo a gente, por onde a gente olha tem algum prédio, ou seja, muitos condôminos com muitas dúvidas. Exatamente. E estamos aqui para esclarecer as dúvidas, conversar um pouco sobre o direito condominial, que é um ramo do direito tão novo, que está engateando ainda, mas importante para regular as relações entre os condôminos, entre os moradores, entre os síndicos, entre as administradoras. Doutor Henrique, as leis que regem o condomínio são centradas no Código Civil? O Código Civil traz o arcabouço das normas de dentro de um condomínio, as regras, direitos e deveres dos condôminos, dos síndicos, as relações entre as partes e traz que é necessário o quê? Para se instituir um condomínio, a convenção de condomínio. E para se regulamentar as regras de convívio dentro desse condomínio, traz o quê? Os regimentos internos. Então essa é mais ou menos essa pirâmide. Então o Código Civil, os regimentos internos, a convenção e o regimento interno, que vai tratar dessas temáticas. Existe um novo Código Civil de 2002. As convenções condominiais tiveram que alterar depois disso, porque a gente sabe que tem muitos condomínios antigos. Por exemplo, um condomínio de 1999, com um novo Código Civil em 2002, ele teve que mudar aí o seu estatuto? Na verdade é o seguinte, quando se institui um condomínio, na lei de incorporações imobiliárias, lá tratava nos seus 22 artigos, que a partir do Código Civil derrogou, então retirou do mundo no mundo do direito algumas partes ali, algumas temáticas, trouxe para o Código Civil. Então é bem verdade que algumas relações de dentro do condomínio, dos direitos e deveres, podem ter ficado superadas. Então será necessário sim essa atualização, a modificação. Só que a gente vê com muita dificuldade essa modificação, porque para se alterar uma convenção é necessário 2/3 dos condôminos, e dependendo do número de condomínios, por exemplo, um prédio de grande porte em Águas Claras, com mais de 600 unidades, para você conseguir esse quórum é dificílimo. Então, às vezes acabam deixando de alterar, mas com o regimento interno, que é uma forma mais fácil de se dar mobilidade às regras internas, acaba se fazendo essa alteração de algumas partes, de relações entre as partes. Mas a regra geral é o que? O Código Civil veio e trouxe essa necessidade de modificação. Aí depende das partes, depende do condomínio, se ele entender que é necessário, se ele fizer o lobby, se buscar as assinaturas, buscar as procurações ou fazer a assembleia e levar o público necessário, fazer essas modificações da convenção, né? Uhum. E uma convenção já nasce então com a construção do condomínio? Exatamente. O incorporador, ele faz a minuta de convenção de condomínio e registra no cartório de registro de imóveis. Podemos dizer que ali nasce, ali a certidão de nascimento do condomínio, aquele registro. Algumas convenções, essas minutas, traz a faculdade de numa próxima assembleia fazer essa alteração, mas isso é muito raro de se alterar, porque
quem incorporou e empreendeu e instituiu o condomínio tem a maioria das unidades naquele momento. Então, para se mudar depois, contrato de compra e venda, escrituras, fica muito difícil. Então, acabam se acomodando e não fazem essa alteração ou a subscrição dessa nova convenção. Acaba ficando aquela minuta mesmo de convenção, tem validade ali no mundo do direito. Né? E, doutor Henrique, tem diferença entre estatuto, convenção e também regimento interno? Estatuto e convenção são similares, são palavras similares. Agora, o regimento interno, não. O estatuto ou convenção, ele vai tratar do quê? Das normas gerais de dentro do condomínio. Ou seja, quais são as partes gerais, as frações ideais, as garagens, os tamanhos, as áreas comuns, quantas churrasqueiras, dependendo do tamanho do prédio, as áreas comuns, salão de festa, salão de jogos, vai delimitar ali naquela minuta. E traz o regimento interno, vai trazer as regras de uso desses espaços, dessas benfeitorias ali do condomínio, desses serviços, podemos dizer assim, né? Então essa é a diferença. Inadimplência talvez seja a principal briga entre o morador devedor e também o condomínio. E aqueles moradores que estão em dia com as contas, doutor Henrique, eles podem ser prejudicados por essa pessoa inadimplente lá dentro deste prédio, deste condomínio? Com certeza, porque o dever do síndico é o quê? Convocar uma Assembleia Geral Ordinária e nela ele apresentar o orçamento anual, a sua previsão orçamentária. E ele faz a previsão e às vezes essa previsão fura, dependendo do tamanho do condomínio ou da inadimplência, ele acaba sendo prejudicado. E claro que vai prejudicar os demais condôminos, porque quem está pagando uma cota vai ter que o quê? Cotizar para pagar os dos demais. Tudo bem, a gente faz uma margem de previsão a maior para calculando mais ou menos essa inadimplência. Mas com o Código de Processo Civil deu bastante celeridade nessas cobranças, agora são execuções, a pessoa pode chegar até perder o seu imóvel, né? E se o imóvel for bem de família? Porque sempre fica no pensamento da pessoa que está devendo. Ah, eu tô aqui com meu apartamento, ele é bem de família, eu não posso perdê-lo se eu não pagar o condomínio. Existe isso? Não. A dívida condominial, bem como a de tributo, ela está elencada na lei de bem de família como uma das exceções. Ou seja, se a pessoa não pagar e ele executar e levar o bem à penhora, ele pode perder o bem sim no leilão judicial. Pode ser arrematado e ele ter que sair do imóvel, né? Então vale essa dica para quem está assistindo a gente. Se a pessoa está devendo o condomínio, precisa correr. Exatamente. Faça um acordo, parcele a dívida, porque senão vai perder o seu imóvel sim. No caso do inquilino não pagar o condomínio, o proprietário pode ser acionado? Sim. A dívida de condominial, ela é próprio terreno, ou seja, ela segue o imóvel, ela pertence ao imóvel. Então, ou seja, quem é o titular do imóvel, quem está lá gravado na escritura com o nome do proprietário, no registro de imóvel, que tem o dever de pagar essa dívida. Vale a gente até dar uma dica para quem está assistindo a gente. Talvez eu sou proprietário de um imóvel, estou colocando ele para alugar. É melhor a pessoa incluir no valor do aluguel o valor do condomínio. Está sendo uma grande tendência no mercado imobiliário se fazer isso, para se evitar esse tipo de prejuízo, né? Porque na hora de cobrar, você pode até cobrar, você paga, o proprietário paga essa taxa de condomínio e ele pode acionar o seu inquilino para receber ali de forma regressiva. Mas a gente já viu que pode demorar, então para facilitar estão se adotando essa tática no mercado sim. E o síndico deve ter salário, ele é uma profissão remunerada, deve sempre ser remunerada ou talvez ele só tenha a taxa condominial anulada? Depende do que estipula nas convenções, mas a gente percebe que o mercado está caminhando por um profissionalismo. Inclusive tem até um projeto de lei para se profissionalizar, regulamentar as atividades de síndico profissional. Eu sempre digo que o síndico tem que ser bem remunerado, porque é um trabalho muito oneroso, muito dispendioso, mental, fisicamente também. Então ele tem que ser bem remunerado para se evitar esse tipo de problemas, só isenção, porque até mesmo com a isenção, ele tem que declarar para o fisco,
tem que reter INSS, então nada melhor do que ele receber o valor e pagar a sua própria taxa condominial. E a gente está percebendo que o mercado está crescendo e os síndicos estão sendo bem remunerados, né, nessa atividade, porque é uma atividade muito dispendiosa, muito trabalhosa, mas que é gratificante você levar o seu trabalho ao próximo, servir ao próximo, né? Porque com certeza, né, doutor Henrique, a gente percebe que cada vez mais os prédios estão maiores, eles têm aquele formato de clube, né, com tudo incluso dentro do apartamento. Se não tem um síndico remunerado para isso, às vezes o prédio, os moradores de lá que pagam por isso, né, porque talvez as áreas comuns ali do prédio ficam abandonadas. Exatamente. Está tendo uma grande tendência no mercado, inclusive aqui no DF, se a gente for acompanhar em Águas Claras, grandes prédios lá, empreendimentos, de se ter uma equipe de gestão condominial ali naquele prédio. Aí vai ter um gestor condominial, né? Ele vai fazer uma zeladoria, um serviço de zeladoria, às vezes até 24 horas, para bem servir o morador nas demandas, abrir uma sauna, entregar uma chave, abrir um salão de jogos. Então, está criando esse espaço no mercado também. Perde de um lado, às vezes, com as portarias remotas, sim, porque aí o porteiro acaba saindo do mercado, mas abre-se portas em outras áreas, gestor condominial, gerente predial. Então está se abrindo um leque de novas profissões de dentro da nossa área de condomínios, né? E a gente fica feliz porque é mais uma atividade, mais um ramo para a gente falar e opinar e bem orientar os síndicos e os gestores condominiais, né? Porque vale também a gente orientar que está valendo também para os condomínios, para os moradores, para os síndicos procurarem serviços de contabilidade e também serviços de advocacia próprios do condomínio. Exatamente. A administradora vai fazer serviço de administração, de gestão ali de boletos, de folha de pagamento, impostos e tal. E o advogado o corpo jurídico vai dar essa prestação. Então é importantíssimo o condomínio ter um corpo jurídico, um suporte jurídico para fazer essa boa gestão. Inclusive está se falando muito em compliance dentro de condomínio também, que é aplicar as regras, evitar os danos, antecipar. Então o compliance está sendo bem aceito também dentro das gestões condominiais. E a segurança jurídica, né, para condomínios pequenos, como esse aqui atrás da gente, para condomínios grandes, esses no formato de clubes, sempre é bem-vinda, né? Com certeza, o papel do advogado dentro de condomínio vai ser o quê? Analisar bem os contratos, ver se estão todos ok, ver a questão dos contratos de trabalho também, verificar todas as questões legais, contratos de elevadores, contratos de manutenções, N formas de você dar um suporte. E também na área de cobrança, na área de execução, de controle de inadimplência também. Então o papel do advogado dentro do condomínio é fundamental, é necessário, né? Doutor Henrique, eu queria te agradecer, primeiro como telespectador aqui do OAB Entrevista, que sugeriu pra gente uma pauta riquíssima, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida. A gente até no segundo bloco vai saber das dúvidas dos telespectadores. E te agradecer também por ter essa disponibilidade para participar com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar sobre direito condominial, levar um pouco de conhecimento, apresentar esse ramo do direito que está, como eu falei, caminhando ainda, engateando, mas que é extremamente necessário. Olha a dimensão do nosso estado, do nosso Distrito Federal, quantos empreendimentos tem. Então é necessária a figura do advogado, a figura do direito condominial, o estudo do direito condominial, para se bem garantir os direitos ali das pessoas, dos condôminos, das administradoras, do mundo condominial, né? Muito obrigada, doutor Henrique. E você não saia daí, que já já a gente volta. Seja bem-vindo de volta para este OAB Entrevista. O tema de hoje é direito condominial. E quem teve a ideia de pauta foi justamente um dos nossos telespectadores, o doutor Henrique Castro, ele que participou com a gente da primeira parte do programa. E agora, nesta segunda parte, eu deixo de ser a entrevistadora e passa a ser o nosso público. Você que enviou a sua dúvida sobre este tema, gravou um vídeo e mandou para a gente. E quem vai responder todas elas é o doutor Antony Lima, ele que é lá de Alagoas e é especialista em direito imobiliário.
Doutor Antony, é com você e também com todos os nossos apresentadores e apresentadoras. Oi, meu nome é Guilherme, eu sou morador aqui de Uberlândia, Minas Gerais, e eu tenho uma pergunta. O meu vizinho aqui do condomínio, do apartamento de baixo, ele está construindo uma churrasqueira na varanda dele. E ele é o primeiro a fazer isso de todos os apartamentos. A minha questão é a seguinte, ele tem o direito de fazer isso? Ele pode construir a churrasqueira? Olá, Guilherme. Realmente viver em condomínio não é às vezes tão simples ou tão fácil assim, né? Tendo em vista que o teu empreendimento, o teu condomínio não veio com essa opção de uma varanda gourmet, por exemplo, a construção de uma churrasqueira pode vir a interferir ou até mesmo a incomodar os demais condôminos. E isso é necessário que o síndico seja avisado, que você converse com o síndico, que observe também o seu regimento interno e até mesmo a sua convenção, para ver se a forma de construção dessa churrasqueira ela vai se adequar ao mínimo de segurança e solidez. Observando ainda que ele deverá ter um bom sistema de exaustão para evitar que a fumaça venha a incomodar os demais condôminos. Olá, meu nome é Clarisa Santos, eu sou de Maceió. O condomínio que eu moro, ele estabelece um limite de velocidade para os veículos. Eu quero saber se o veículo que passar desse limite, se ele pode ser multado. Tem que se observar, e aí o síndico é que vai fiscalizar essa situação, bem como os demais administradores, que no caso de ultrapassar essa velocidade, aquele condômino pode sim ser multado pela Assembleia. E essa multa ela tem que ser estipulada. Quando de uma realização de Assembleia, deve ficar claro e todos têm que ter ciência que o excesso de velocidade pode vir sim a ser um motivo de multa a ser aplicada àquele condômino infrator. O meu nome é Levi Rodrigues, eu resido em Curitiba, na capital do estado do Paraná, e eu tenho uma dúvida, eu tenho um problema com o vizinho que insiste em estacionar o carro dele na minha vaga de garagem. O que eu posso fazer a respeito disso? Vaga de garagem em condomínio sempre é problemática, né? Seja ela quando é uma vaga única que acopla 2 veículos, ou seja ela quando é para uma vaga para 2 veículos. Quando se trata de vaga de garagem, sempre há problemas em condomínio. No entanto, é bom saber que essas vagas de garagem, elas são já previamente determinadas e alinhadas. Então, quando você adquire o seu apartamento, geralmente a sua vaga de garagem já vem pré-determinada. No entanto, alguns condomínios estão preferindo fazer a chamada garagem rotativa, ou seja, aquele que quando chega primeiro vai colocando naquela vaga onde há o espaço disponível. Se esse não é o seu caso, se você tem a sua vaga de garagem já determinada e o seu vizinho, um outro condômino, está a utilizar, então é bom que você faça a anotação no livro de reclamações do condomínio e comunique este fato, de preferência por escrita, ao síndico, para evitar. Outro detalhe em relação à vaga de garagem é quando um proprietário deseja vendê-la. Ele tem que ter a anuência dos demais condôminos, ou ele pode também fazer o aluguel. Agora, não é aconselhável que, se você tiver uma garagem própria, você faça a venda. Por quê? Porque num eventual futuro de você quiser vender o seu imóvel, você vai vender sem uma vaga de garagem. Então pense nisso na hora de uma possível venda. É melhor você alugar sua vaga do que efetivamente vendê-la. Olá, meu nome é Cassiano e eu alugo um apartamento num prédio em São Paulo. Eu gostaria de saber se moradores que possuem cachorros que latem demais devem pagar multa. Muito obrigado. A criação de animais, de pets em condomínio, sempre gerou essa dúvida, essa polêmica, se primeiramente seria permitido a criação de um condomínio ou a criação de um animal em condomínio, por exemplo, um cachorro, qual seria o porte desse cachorro, se de médio, se de pequeno, se de grande porte. No entanto, hoje, o que vem se prevalecendo perante inclusive os tribunais pátrios é que é possível sim criar um animal, é possível sim que seja um animal de pequeno, de médio ou de grande porte, até preservando o direito de propriedade. E vamos além mais disso, se por um acaso algum condomínio estipular em sua convenção, em seu regimento interno, a proibição
da criação desses animais, possivelmente essa norma será derrubada nos tribunais. Agora, já em relação ao latido excessivo, a essa questão passa a ser uma perturbação para os demais condôminos, para os demais vizinhos. Então há necessidade de fazer uma educação com este animal, através de um adestrador, através de um profissional qualificado para isso, para que evite multa, porque pode sim vir a ser multado o condômino que não agir adequadamente e não criar o seu animal com segurança, com limpeza e até mesmo com educação. Oi, meu nome é Luísa Cedrinha, eu sou aqui de Pernambuco. Eu queria saber sobre a limpeza do condomínio, de quem é a responsabilidade? Quando se fala em limpeza de condomínio, nós temos que ter em mente duas situações. Primeiro, a limpeza das áreas comuns, as limpezas das áreas externas, como por exemplo playground, piscina, e também temos a limpeza de fachada. Hoje em dia está sendo muito comum quando os edifícios, os empreendimentos não vêm com pastilhas, ou seja, eles não são pastilhados na sua essência de área externa, ele tende a ter uma despesa maior, a título mesmo de limpeza daquela fachada por pintura anual ou a cada 2 anos. E essa despesa sempre vem para o condomínio. Quando você já tem um imóvel que ele é pastilhado, essa despesa já se torna menor, porque ele vai mais ou menos para uma limpeza de fachada e aí o custo se torna menor. Mas quando se trata de limpeza, sendo ela de área comum, de área externa, sendo ela de fachada do edifício, isso cabe ao próprio condomínio. E esse valor, a depender do mesmo, é devidamente rateado ou pago até com taxas extras criadas para essa determinada finalidade. Oi, meu nome é Gabriela. A minha dúvida é, eu, como inquilina, posso participar da assembleia e votar? Geralmente, quando se tem um inquilino, o próprio síndico e os demais condôminos às vezes ficam na dúvida se ele pode participar da assembleia, se ele pode votar nessa assembleia, ou seja, qual seria a responsabilidade desse inquilino quando se tem uma assembleia, seja de ordem ordinária ou ela seja extraordinária. No entanto, essa pergunta é muito simples e muito fácil de ser respondida, porque este inquilino, ele pode sim representar o proprietário do imóvel, ele pode participar nas assembleias com direito a voz e a voto, só que para isso ele tem que estar muito bem representado, ou seja, ele tem que ter uma procuração, uma finalidade específica. Ou seja, se vai existir uma assembleia ordinária, na qual será para a eleição de síndico, será para o aumento da prestação da taxa, da mensalidade do condomínio, isso deve estar expresso na procuração que vai ser designada. E para elencar ainda mais e dar segurança, que ela seja também reconhecida a firma do proprietário do imóvel. Então ele entrega antecipadamente ao síndico para poder ter direito de participação naquela assembleia ordinária. Da mesma forma se aplica também a assembleia extraordinária. Oi, meu nome é Fernanda Santos e falo aqui de Maceió, Alagoas. A minha dúvida é a seguinte: quem aluga apartamento tem as mesmas responsabilidades que o proprietário? Sim, Fernanda. Você alugando um imóvel, você tem o mesmo direito de utilização das dependências daquele empreendimento como se um proprietário fosse. Como você também passa a ter obrigações em relação àquele imóvel, como o pagamento da taxa condominial ou de eventual imposto predial territorial urbano que esteja incluso no valor do seu aluguel. Então, na hora que você fizer essa aquisição através da locação imobiliária, é bom que você verifique se no seu contrato, naquele valor estipulado a título de aluguel, está incluso o pagamento da taxa condominial, bem como do IPTU. Outra coisa também é em relação às taxas extras, pois geralmente essa taxa extra é inerente, ou seja, de responsabilidade do proprietário do imóvel e não sua como inquilina. Então deve também ficar discriminado no contrato locatício que eventuais taxas extras pertencem ao proprietário. Eu gostaria de saber se o meu síndico tem autonomia para tomar decisões no condomínio. Olá, Sofia. O síndico, na verdade, é o administrador daquele condomínio, daquele empreendimento.
É a pessoa que mais recebe uma carga de responsabilidade e muitas vezes é taxado como chato, vamos assim dizer, quando na verdade ele tem que desempenhar uma função muito espinhosa, o qual seja tratar todos dignamente, administrar o condomínio com o dinheiro dos demais condôminos. Então, o síndico, quando ele parte para fazer qualquer evento, ele não pode simplesmente, por conta própria, instituir que evento ele vai fazer e a forma como ele vai fazer. Por exemplo, se ele tiver que fazer uma reforma, que ela seja urgente ou necessária, ele pode sim, a depender do valor, efetuá-la sem a necessidade de comunicar aos demais condôminos. Mas, no entanto, quando ele está predisposto a fazer uma determinada obra que vai ter um volume financeiro elevado, ele tem que levar esta situação para a Assembleia e aí, então, com a aprovação, ele fazer a realização daquela obra. Também não pode o síndico, a obra a qual está destinada, ele desvirtuar a finalidade daquilo e elevar ou construir um empreendimento, ou um puxado, ou ajeitar um salão de festas que seja, quando não está previsto ou aprovado em Assembleia, porque aí ele está infringindo o regimento interno, o Estatuto e até o Código Civil. Então, o síndico tem sim o seu limite e o limite está na Assembleia com os demais condôminos. Olá, meu nome é Pedro, eu sou proprietário de uma casa em Goiás e gostaria de saber se eu posso alugar ela para a temporada ou o condomínio pode me proibir. Olha, Pedro, o aluguel por temporada hoje está muito comum, está muito em voga no país como um todo. E geralmente acontece nas altas temporadas, o verão, final de ano, nos grandes feriados. E isso você tem que conviver em harmonia com os demais. E para evitar qualquer aborrecimento é necessário que você converse com o síndico e veja o regimento interno do seu condomínio, uma vez que alguns regimentos internos proíbem o aluguel por temporada simplesmente pelo fato de acharem que aquilo ali está tendo uma comercialização com a unidade habitacional. No entanto, isso vai de encontro à própria legislação, à própria lei das locações, uma vez que existe sim na lei de locação e é permitido o aluguel por temporada. Então, caso o condomínio, por exemplo, inviabilize essa situação, você vai ter que tomar até mesmo medidas judiciais para essa situação. O que é mais indicado é que você veja com o seu síndico e tenha também o direito à sua propriedade, pois que se está na legislação, é permitido sim o aluguel por temporada. Muito obrigada pela participação de todas, pela participação de todos. E você percebeu como é fácil participar com a gente, não é mesmo? É só mandar um WhatsApp pelo telefone DDD 61, número 999 19 47 31. Um WhatsApp com sugestão de tema ou então também com a sua dúvida. Sempre um vídeo gravado na horizontal. E você assiste este e outros programas da Ordem dos Advogados do Brasil nas nossas redes sociais. Segue a gente. Tchau e até o próximo programa.